Muito bem, pessoal, vamos entrar agora num assunto importantíssimo que é o iter criminis, também chamado de caminho do crime. O iter criminis ele tem uma relevância muito grande nas provas, não só porque os examinadores eles cobram iter criminis, mas também porque o entendimento do iter criminis ele vai ser extremamente relevante para que a gente entenda e compreenda outros institutos do direito penal, como por exemplo a tentativa, como por exemplo o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária. Então, nós, com o compreendimento perfeito do iter criminis, todos os demais ramos, todos os demais estudos desses institutos ficam muito tranquilos da gente compreender, beleza? Então vamos lá entender o iter criminis, o caminho do crime. Primeira coisa que a gente tem que saber, ele é composto de duas fases. Ele é composto de uma fase interna, chamada de cogitação, e ele é composto de uma fase externa, que aí nós vamos ter a preparação, a execução e a consumação do crime, tá bom? Preparação, atos preparatórios, execução, atos executórios e a consumação do crime. É assim que fica, então, o nosso iter criminis. E grave esta imagem. Esta imagem aqui, ela tem que estar internalizada dentro do seu ser. Aquela pessoa que estuda direito penal, ela tem que, a qualquer momento, colocar na sua frente uma imagem do iter criminis. Você tendo essa imagem do iter criminis, você consegue resolver muitos problemas e muitas questões que estarão na sua prova, tá bom? Então guarde aqui o iter criminis. O iter criminis, ele nada mais vai ser do que a cogitação, a preparação, a execução e a consumação do crime. Reparem, portanto, que o exaurimento do crime, e daqui a pouco nós vamos entender o que é o exaurimento do crime, ele está fora do iter criminis. Ele não faz parte do iter criminis. O crime, ele começa na cogitação e ele finaliza com a sua consumação. Quando o crime é consumado, acabou o iter criminis. O crime finaliza em sua consumação. O exaurimento, ele será possível em vários crimes e ele inclusive vai ser valorado na pena, a gente vai ver sobre isso, mas num momento posterior. O iter criminis, ele acontece após a consumação do crime. Beleza? Lembra disso aí então, exaurimento está fora. O que nós temos no iter criminis é a fase interna e a fase externa. E dentro da fase interna, a cogitação, dentro da fase externa, os atos preparatórios, atos executórios e a consumação do crime. Muito bem, vamos conversar sobre cada um desses elementos, sobre cada uma dessas fases. Mas antes, a gente vai fazer uma questão. Por iter criminis, olha só, questão de delegado de polícia. Por iter criminis, compreende-se o conjunto de atos de execução do delito? Não, né, pessoal? Ato de execução é simplesmente uma das fases do iter criminis. Letra B. Compreende-se o conjunto de atos preparatórios antecedentes ao delito? Claro que não. Atos preparatórios também é uma fase somente. Atos de consumação do delito também é somente uma fase. Fases pelas quais passa o delito. Opa! Por iter criminis, compreende-se o conjunto de fases pelas quais passa o delito. Letra D é o nosso gabarito. Atos de cogitação também é somente uma das fases do iter criminis. Muito bem, vamos lá. Vamos falar então, vem comigo aqui, sobre cada uma dessas fases. Vamos falar primeiro da cogitação. É a primeira fase do iter criminis. É a fase interna do iter criminis. A cogitação ela acontece, sabe aonde? Aqui, ó, na cabeça do agente. É aquele momento em que o agente, ele tem a ideia de praticar um crime. Ele pensa os prós, os contras de praticar o crime, como ele vai praticar aquele crime. E aí, depois ele toma a decisão. Eu vou cometer este crime. Reparem que tudo isso aconteceu dentro da cabeça do agente. É a fase interna. E o que a gente tem que lembrar da fase interna do iter criminis é principalmente um ponto. A fase interna. A fase da cogitação nunca, jamais será punida pelo direito penal. O direito penal não consegue, não pode, não vai alcançar a fase da cogitação. Não existe qualquer hipótese da cogitação de um crime ser punido. Você pode cogitar o pior crime, o crime mais hediondo, mais horrendo. Se ele ficar na sua cabeça, o direito penal nunca vai te punir. O direito penal nunca vai alcançar a cogitação.
Beleza, pessoal? Muito bem, olha aí na tela. O que vai ser a cogitação, então? Surge a ideia de praticar a conduta delituosa. Em nenhuma hipótese é punível. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Reparem que a cogitação não se confunde com a premeditação. A premeditação, a gente poderia dizer que a premeditação ela ficaria aqui, olha, dentro da cogitação e dos atos preparatórios. Essa aqui sim seria a premeditação. Ficou um pouco pequeno, né? Mas essa é a premeditação. É tudo aquilo que o agente faz, pensa, organiza para a prática de um crime. Tá bom? Cuidado, então. A fase interna, a cogitação, ela não se confunde com a premeditação. Da mesma maneira que os atos preparatórios também não serão a premeditação. A premeditação ela seria ali a fase interna, a cogitação, junto com os atos preparatórios, tá bom? Apagar aqui, vamos voltar ali para a fase interna que nós estamos vendo. Essa cogitação, ela pode ser dividida em 3 etapas, é o que eu falei para vocês. Primeiro, a idealização. Surge a ideia de cometer o crime. Segundo, a deliberação. É a análise dos pontos favoráveis e contrários à prática do delito. E terceiro lugar, a resolução. A decisão pelo cometimento ou não do delito. Então é isso. A cogitação ela vai ter 3 etapas, 3 momentos. A ideia do crime. Opa, quero praticar o crime. Prós e contras. O que é o bom? Por que eu vou ganhar praticando esse crime? O que eu posso perder praticando esse crime? É o momento ali da deliberação, do cara analisar se vai praticar ou não o crime. E a terceira fase é a resolução. A decisão, fala, eu vou praticar. Pergunto a vocês, no momento que o agente decide praticar, ele efetivamente decidiu praticar o crime, ele pode ser punido? Não, pessoal. Porque todas essas 3 fases, elas estão dentro da cogitação. Estão aqui, ó, fase interna. Interna por quê? Porque está na cabeça do agente. Ele não externou ainda a sua vontade. Beleza? Tranquilo. Na tela. Aí a gente já vem para a segunda fase, tá bom? A fase externa. A gente entra na fase externa e vamos falar da preparação do crime, que seriam os atos preparatórios. Vem comigo. Os atos preparatórios. O que serão os atos preparatórios? É o agente criando todas as condições, tornando possível a prática do crime. O que ele precisa para praticar determinado crime? Eu vou praticar um crime de furto numa residência. Aquela residência tem um muro de 3 metros. Opa, então eu vou comprar uma escada de 3 metros para que eu consiga subir e pular aquele muro. Eu estou criando as condições para a prática do crime. Eu decidi furtar, agora eu vou criar as condições. Reparem que no momento que iniciam-se os atos preparatórios, já saiu da cabeça. Já veio para o mundo real. Eu fui no supermercado, comprei uma escada de 3 metros para que eu possa cometer esse furto. E aí vem a pergunta inevitável. Os atos preparatórios podem ser punidos? Os atos preparatórios são punidos pelo Código Penal? Pessoal, em regra não, tá bom? Levem isso daí, conhecimento básico para vocês. Atos preparatórios não podem e não serão punidos, tá bom? Não serão punidos atos preparatórios. Então o fato de eu ter ido lá no supermercado comprar uma escada para cometer um furto e eu chego na polícia, lá na frente do delegado e falo, delegado, eu comprei essa escada para cometer um furto, porque eu vou cometer um furto. O delegado não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque ter uma escada não é crime. Comprar uma escada para cometer um furto não é crime. Você praticou um ato preparatório, você está externando o ato preparatório para o delegado, falando, olha, eu comprei uma escada para cometer um crime. O delegado não vai poder te prender por isso, porque o crime não se iniciou. Os atos preparatórios, eles não vão ser alcançados pelo direito penal. Mas reparem que eu não disse nunca serão alcançados pelo direito penal. Lá na cogitação eu falei, olha, a cogitação nunca é alcançada pelo direito penal. Nunca pode ser punida. E os atos preparatórios? Excepcionalmente, eles podem ser punidos? Eles podem ser alcançados pelo direito penal? Podem. Olha aqui na tela. Vamos lá. O que vai ser a preparação, então? Criação prévia das condições necessárias à prática do delito. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, mas há 2 exceções. Primeira delas, quando o próprio ato preparatório configura um crime de conduta. Vem comigo.
Imagina agora que eu quero matar a vítima, eu quero matar o João, vou até um mercado negro, vou até uma feira, adquiro uma arma de fogo, para matar o João. No meio do caminho, eu estou quase chegando na casa do João, estou no ônibus, vem um policial, repara que eu estou com um volume aqui na cintura, me aborda e me prende. Reparem que eu comprei aquela arma unicamente com o intuito de matar o João. Se eu tivesse matado o João, o porte de arma de fogo que eu havia praticado, que é um crime, o porte de arma de fogo, vai ser o artigo 14 ou o artigo 16 da Lei 10.826, a depender da arma, se ela é de calibre restrito ou não. Mas o fato é que se eu tivesse matado o João com aquela arma de fogo, eu não responderia pelo porte de arma de fogo. O porte de arma de fogo, ele restaria absorvido pelo crime de homicídio, em razão do princípio da consunção. Beleza? Beleza. O fato é que eu nem cheguei a ver o João. Antes de chegar na casa do João, eu já fui abordado e fui preso. E eu vou responder sim pelo artigo 14 ou artigo 16 da Lei 10.826. Por quê? Eu tinha praticado um ato preparatório para um crime fim, que seria o homicídio. A finalidade daquele ato preparatório, daquela arma que eu adquiri, era unicamente para matar o João. Todavia, aquela conduta de portar uma arma de fogo é isoladamente considerada como um crime. Então, nesse caso, esse ato preparatório, se ele for por si só uma conduta criminosa, pode vir a ser punido. Beleza? Essa é a primeira situação. Olha aí na tela. Quando o próprio ato preparatório configura um crime de conduta. Fechou. Segunda situação. Os atos preparatórios, eles podem vir a ser punidos por meio dos chamados crimes obstáculo. Exemplos. Artigo 288 do Código Penal, que é a associação criminosa. Artigo 291 do Código Penal, que é o petrecho para falsificação de moeda. Artigo 286 do Código Penal, que é a incitação ao crime. Artigo 5º da Lei 13.260 de 2016, atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. O que vão ser os crimes obstáculo? Crime obstáculo é aquele crime, é aquela conduta que o legislador vai punir em que pese ser um crime, em que pese ser um ato preparatório. A lei, por alguma razão, o legislador, por alguma razão, ele vai falar, olha, neste caso aqui, eu vou punir o ato preparatório. Então vejam, atos preparatórios, em regra, não serão punidos, ok? Ok. Entretanto, se eu tiver um crime obstáculo, que são assim chamados, o que significa um crime obstáculo? São tipos penais que incriminam especificamente atos preparatórios. É isso. Então, excepcionalmente, os atos preparatórios podem vir a ser punidos. Vamos lá. Eu quero que a gente imagine aqui agora este crime de petrecho para falsificação de moeda. Tá bom? Petrecho para falsificação de moeda. Vem comigo aqui na televisão. Olha aqui, pessoal. Petrecho para falsificação de moeda. Qual crime a pessoa que tem petrechos para falsificação de moeda? O que é petrecho para falsificação de moeda? São os maquinários, os instrumentos necessários para falsificar moeda, papel moeda, algum tipo de numerário. Então, o crime que eu quero praticar, o crime que eu quero consumar é o crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Para eu consumar esse crime, eu vou praticar os atos executórios, que é a efetiva falsificação da moeda, só que eu preciso praticar um ato preparatório, que vai ser o quê? A aquisição desse maquinário. Então eu encomendo, eu faço a aquisição de um maquinário que tem capacidade de falsificar moeda, eu adquiro esse maquinário com a finalidade de falsificar dinheiro, de falsificar moeda. Beleza. Se eu efetivamente conseguir praticar a falsificação de moeda, o artigo 289 do Código Penal, se eu consumar a falsificação da moeda, o que vai acontecer? O petrecho para falsificação, que foi um ato preparatório, vai restar absorvido. Eu não vou responder pelo artigo 289 e pelo artigo 291. Por quê? Porque seria bis in idem. Eu adquiri o petrecho para falsificação de moeda com a finalidade de falsificar a moeda. Se eu conseguir falsificar a moeda,
esse ato preparatório, esse crime obstáculo, ele vai restar absorvido em razão do princípio da consunção. E eu respondo somente pelo artigo 289, pela falsificação de moeda. Fechou. Pela moeda falsa, que é o nome em iuris do crime. Moeda falsa. Fechou. Entretanto, eu adquiri o maquinário, só que eu não consegui começar a falsificação ainda. Eu recebi, e no momento que eu recebi o maquinário, no dia seguinte eu iria começar a falsificar moeda, a polícia toma conhecimento de que eu recebi uma denúncia, tomou conhecimento de que eu estava com aquele maquinário de falsificação de moeda, invade a minha casa e me prende em flagrante. Opa! Reparem então que este ato preparatório, que era o petrecho para a falsificação de moeda, ele é punido isoladamente. Por quê? Porque é um crime obstáculo. O petrecho para a falsificação de moeda é um crime obstáculo. Outro exemplo, associação criminosa. Quando 3 ou mais pessoas se associam para a prática de crimes, ainda que essas 3 pessoas jamais venham a praticar os crimes que elas haviam planejado, o simples fato delas se associarem para a prática de crimes já é um crime. Já é o crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. 3 ou mais pessoas se associando, olha aqui os atos preparatórios, olha, vamos praticar um crime, o crime vai ser dessa maneira. Eles planejam todo o crime. Um dia antes deles iniciarem os atos executórios, a polícia descobre o seu plano e os prende. Porque eles haviam se associado com a finalidade de praticar crimes, 3 ou mais pessoas. É um ato preparatório sendo punido de maneira isolada. Então, pessoal, que fique claro que os crimes obstáculo nada mais são do que condutas punidas pelo legislador, pela lei penal, e que configuram atos preparatórios. Então, excepcionalmente, a gente vai ter sim na tela a punição de atos preparatórios. Beleza? Muito bem. Vamos lá, então. Agora a gente vai vir para a execução, que são os atos executórios. Reparem, o que vai ser a execução? É a exteriorização da conduta por meio de atos idôneos e inequívocos para alcançar o resultado criminoso almejado. É na fase de execução que o direito penal passa a incidir sobre a conduta do agente. A tentativa será punível ainda que o resultado naturalístico almejado não seja alcançado. Vem comigo. A gente falou, cogitação, nunca o direito penal alcança. Atos preparatórios, excepcionalmente o direito penal vai alcançar. Atos executórios, aí o direito penal vai ter ampla aplicação. Aí o direito penal ele vai incidir com força. Reparem que se eu tenho atos executórios praticados com a finalidade de consumar um crime, mas esse crime não se consuma por razões alheias à vontade do agente, eu vou falar na tentativa. Então, olha aqui. Se eu tenho simplesmente atos executórios praticados, pratico atos executórios, mas eu não alcanço a consumação, eu não alcancei a consumação, eu pratiquei somente atos executórios, o que vai acontecer? O que a gente chama de tentativa. A tentativa nada mais é do que a prática de atos executórios com a finalidade de cometer um crime, mas cuja consumação não ocorre por razões alheias à vontade do agente. Ele tinha a intenção de consumar um crime, mas ele não conseguiu consumar. Logo, ele responde pela tentativa. A tentativa nada mais é, portanto, do que o preenchimento da cogitação, dos atos preparatórios e dos atos executórios, mas sem conseguir preencher a consumação. A tentativa vai ser exatamente o alcance do agente até os atos executórios, tá bom? E no momento que inicia os atos, bem aqui, ó, no iniciozinho dos atos executórios, eu já posso dizer que houve a tentativa de um crime. Fechou. Vamos lá. A tentativa, terceiro ponto aqui, a tentativa será punível ainda que o resultado naturalístico almejado não seja alcançado. O que é isso? Resultado naturalístico almejado não seja alcançado? É a consumação do crime. A gente vai ter a punição pela tentativa, ainda que o crime não seja consumado. Beleza? Vamos lá. Antes da gente falar da consumação propriamente dita, tem uma pergunta muito importante. Em que momento o agente deixa de praticar atos preparatórios e passa a praticar atos executórios? Vem comigo aqui na televisão para a gente falar do iter criminis. Pessoal, em que momento considera que o agente saiu dos atos preparatórios
e entrou nos atos executórios. Isso é dificílimo. Na prática, é dificílimo a gente conseguir vislumbrar o momento exato em que o agente saiu dos atos preparatórios e deu início aos atos executórios. Eu não falei para vocês do sujeito da escada? O sujeito que foi no supermercado, comprou uma escada, praticando atos preparatórios com a finalidade de cometer um furto, ele comprou essa escada. E agora ele posiciona essa escada naquele muro que ele queria pular para furtar o interior de uma residência. Ele pegou a escada, colocou, posicionou lá bonitinha. Pergunto a vocês, no momento que esse agente posiciona a escada naquele muro, ele está praticando atos preparatórios ou ele já está praticando atos executórios? E no momento que ele começa a subir a escada, ele nem invadiu a residência ainda. Ele está lá, subiu o primeiro degrau da escada. E aí? Ele ainda está praticando atos preparatórios ou ele já iniciou a praticar atos executórios? Então reparem como que é muito difícil, no caso concreto, a gente distinguir em que momento finaliza os atos preparatórios e em que momento inicia os atos executórios. Nesse caso, da escada, da escalada, a jurisprudência ela já chegou ao entendimento de que iniciam-se os atos executórios a partir do momento em que a escalada tem início. Ou seja, de acordo com a jurisprudência, o simples fato do agente posicionar a escada é um ato preparatório, não pode ser punido. Mas se ele já subiu ali o primeiro degrau da escada, ele já iniciou os atos executórios, ele poderia ser punido pela tentativa, caso ele fosse flagrado sem nem conseguir sequer entrar naquela residência. Mas, obviamente, isso aí é uma análise casuística, isso é uma análise jurisprudencial em uma situação. Quantas situações existem no ordenamento jurídico brasileiro, no ordenamento penal, para que a gente analise em que momento finaliza os atos preparatórios, em que momento inicia os atos executórios. Não é uma tarefa fácil. E por isso que nós temos algumas teorias que foram criadas para tentar entender que momento isso acontece. Reparem que nós temos a teoria subjetiva. A teoria subjetiva ela vai falar, olha, não há transição dos atos preparatórios para os atos executórios. Leva-se em consideração o plano interno do agente. A teoria subjetiva ela simplesmente vai falar, olha, não tem essa porcaria de atos preparatórios ou atos executórios. Quando o iter criminis sai da cogitação, o crime já vai ser iniciado atos executórios. Ainda que ele esteja praticando o que a gente entende hoje como atos preparatórios, o exemplo lá da escada, o fato dele ter comprado a escada com a finalidade de praticar um furto, ele já está praticando, pelo menos aí, a modalidade tentada do crime de furto. Esse é o entendimento da teoria subjetiva. Teoria que, obviamente, nós não adotamos no direito penal brasileiro. Nós adotamos a teoria objetiva. Deve haver a exteriorização de atos idôneos e inequívocos para a realização do tipo penal. Qual que é o problema? Como que eu vou identificar realmente esta exteriorização de atos idôneos? E aí, pessoal, é que vem o grande problema. Vem 4 teorias explicando qual é este momento, tá? Eu não quero preocupá-los e desesperá-los para estudar essas 4 teorias. Nós vamos falar sobre elas rapidamente, mas não são teorias que são muito cobradas em prova. Elas são cobradas, novamente, em provas de delegado de polícia, magistratura e Ministério Público. Eu nunca vi essas teorias sendo cobradas em outras provas, a não ser para esses 3 cargos, tá bom? É possível, não conheço todas as provas. É possível que tenha sido cobrado e venha a ser cobrado em outras provas, mas eu não tenho conhecimento, tá bom? De qualquer maneira, é bom a gente ter uma ideia dessas teorias e ter um conhecimento, pelo menos, daquelas que são mais adotadas, tá bom? Aquelas que são mais aceitas pela doutrina brasileira, pela jurisprudência brasileira. Olha só, primeiro a gente tem a teoria da hostilidade ao bem jurídico. Isso tudo dentro das teorias objetivas, tá? Que diferencia atos preparatórios de atos executórios. A teoria da hostilidade ao bem jurídico, ela diz, atos executórios são aqueles que atacam o bem jurídico, criando uma situação concreta de perigo. A gente vai usar aqui como exemplo um sujeito que se coloca atrás de uma árvore para praticar homicídio, tá bom? Ele está lá numa tocaia, ele está numa emboscada, está criando uma emboscada. Então ele se coloca atrás de uma árvore escondido, tem uma rua que passa, tá bom? À noite ali, escura, uma rua que está passando, e ele sabe que a vítima, a pessoa que ele quer matar, passa ali e vai passar ali daqui a 5 minutos.
ele está parado com uma arma de fogo atrás daquela árvore, esperando a vítima chegar e a vítima vem se aproximando. E aí? Ele está praticando atos preparatórios. O fato dele estar atrás dessa árvore, armado, esperando a vítima chegar, ele está praticando um ato preparatório ou um ato executório? Para a teoria da hostilidade ao bem jurídico, ele já estaria praticando um ato executório. Por quê? Porque atos executórios são aqueles que atacam o bem jurídico, criando uma situação concreta de perigo. Óbvio, a partir do momento que o agente se coloca atrás de uma árvore armado para matar uma vítima, já tem uma situação concreta de perigo. Ele já está ali prestes, a vítima já está chegando. A vítima já está em perigo iminente. E para a teoria da hostilidade do bem jurídico, já vai ser considerado um ato executório. Por que isso é importante? Porque vamos supor que o agente está ali atrás da árvore, chega um policial e o prende. E aí, ele praticou uma tentativa de homicídio? Ou ele praticou somente um ato preparatório? No caso aqui, ele poderia ser eventualmente punido pelo porte de arma. Para a teoria da hostilidade ao bem jurídico, ele já praticou pelo menos aí a tentativa de homicídio. A teoria da hostilidade ao bem jurídico ela não é adotada pelo direito penal brasileiro, tá, pessoal? Ela é muito rígida, ela é muito... você entender essa situação concreta de perigo é muito complicado e para a maioria da doutrina, essa situação concreta de perigo ela vai configurar ainda um ato preparatório, tá bom? Aí a gente vai para a teoria objetivo material. São considerados atos executórios os imediatamente anteriores à prática do núcleo do tipo, da perspectiva do terceiro observador. Da perspectiva do terceiro observador. O que é isso? A gente vai imaginar que tem uma terceira pessoa. A gente está falando aqui do autor que está atrás da árvore e da vítima que está vindo na estrada. A gente está falando agora de uma... A gente vai imaginar que uma terceira pessoa, vamos supor que uma terceira pessoa estivesse presenciando aquela situação, tá bom? Vem o autor, aponta a arma para a vítima e fala, vítima, eu vou te matar. Só que na cabeça do autor, ele ainda vai falar um monte de coisa, ele quer falar para a vítima porque ele vai matar a vítima. Então o fato de apontar a arma para o autor não é o momento imediatamente anterior à prática do crime. Mas para um terceiro observador, imagina que você vê na rua uma pessoa apontando a arma para outra. O que você vai falar? Este é um ato exatamente anterior a ele efetuar o disparo. Então, da perspectiva do terceiro observador, há ali uma situação logo imediatamente anterior à prática do crime? Sim. Para um terceiro observador, sim. Então, de acordo com a teoria objetivo material, nesse nosso exemplo, o fato dele apontar a arma para a vítima já configuraria o crime. Essa teoria, eu vou colocar aqui uma setinha para baixo, porque ela é pouco aceita no direito penal brasileiro, tá? Algumas pessoas aceitam, algumas pessoas defendem, mas é pouco aceita. As mais aceitas, vamos botar a setinha para cima, são a teoria objetivo individual e a teoria objetivo formal. Vamos lá, então. A teoria objetivo individual são considerados atos executórios os imediatamente anteriores à prática do núcleo do tipo, só que aqui é da perspectiva do próprio autor. Por isso que a teoria objetivo individual, teoria objetivo subjetiva, é da perspectiva do próprio autor. Nesse nosso exemplo, no momento que o autor simplesmente aponta para a vítima, na cabeça dele ele fala, não, eu não vou efetuar o disparo agora, eu quero conversar com a vítima, eu quero explicar porque eu quero matá-la. E só depois que eu vou matar. Então, a gente analisa aqui a perspectiva do autor. Professor, como é que a gente vai descobrir a perspectiva do autor? Tem que ler os pensamentos dele? Não, a gente vai depender do fato, do caso concreto. É dificílimo fazer isso, claro que é. E é por isso que continua sendo difícil você entender esse momento, essa separação entre os atos preparatórios e os atos executórios. Mas é o que essa doutrina prega, sob a ótica do autor. E a gente vai para a última. Teoria objetivo formal ou lógico formal. Compreende-se atos executórios somente a partir do momento que o agente realiza o verbo núcleo do tipo penal. Essa aí tem sido a mais aceita. Porque, nesse nosso caso, enquanto o agente está apontando a arma para a vítima, se ela vier a ser impedida por outra pessoa, a doutrina vai falar, olha, nesse caso aqui não houve tentativa. Ela pode se responder pela ameaça, pode responder pelo porte de arma, mas nesse caso aqui não houve uma efetiva tentativa de homicídio. Por quê? Porque não se iniciaram a prática do verbo núcleo do tipo penal. No caso,
teria que efetuar o disparo para começar, para que seja um ato executório, tá bom? No crime de homicídio, muitas vezes é adotada a teoria objetivo formal. Já em outros crimes, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe para vocês do furto, que é para furto mediante escalada, não foi adotada a objetivo formal. Foi adotada a objetivo individual. Por quê, professor? Reparem que o agente, no momento que ele começa a escalada, vem a jurisprudência e fala que já houve aí atos executórios, esse é o momento imediatamente anterior da perspectiva do autor. E a gente poderia até dizer também que seria adequado ao objetivo material nesse caso, porque um terceiro observador que repara alguém escalando, ele está escalando para furtar lá dentro daquela casa. Então repare que até as teorias elas vão se confundir um pouco. Mas, neste caso da escada, não foi adotada a teoria objetivo formal, porque o agente sequer começou a subtrair, ele nem sequer tocou em nenhum daqueles objetos. Ele não iniciou a subtração. Ele simplesmente está escalando e já é considerado tentativa, já é considerado um ato executório. Já é considerado um ato executório. Beleza? Então, pessoal, vai variar muito aí a análise do caso concreto para saber se vai ser adotada a teoria objetivo material, objetivo individual ou objetivo formal. O que nós precisamos saber, que não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro pela doutrina, é a teoria da hostilidade ao bem jurídico, que antecipa demais o momento do ato executório e, obviamente, a teoria subjetiva também não é aceita. Muito bem. E aí a gente chega na consumação. Muito bem. Antes da gente falar da consumação, vem comigo aqui, o pessoal já comentou a respeito da situação do Janot, tá bom? Quem que é o Janot? É o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, que ele relatou num livro dele que ele chegou a pensar em matar o Gilmar Mendes. O que ele fez? Ele falou que estava decidido a matar o Gilmar Mendes, que é ministro do STF, e que em seguida ele se mataria. O que ele fez então? Diz ele, conta o próprio Janot, que ele pegou a sua arma de fogo, ele tem porte, porque ele é Procurador-Geral da República, era Procurador-Geral da República, era Procurador da República. Ele pegou a sua arma, colocou na cintura, chegou perto do Gilmar Mendes e naquele momento ele simplesmente desistiu da sua ação. Se ele desistiu da ação, a gente poderia falar até da desistência voluntária, que aí seria uma hipótese também que o agente responderia somente pelos atos praticados. E como ele não tinha praticado nenhum crime, ele não responderia por crime algum, ele desistiu voluntariamente. Só que a desistência voluntária, ela acontece no âmbito dos atos executórios, dá-se início aos atos executórios e aí o agente desiste voluntariamente. Nesse caso do Janot, ficou uma discussão. Afinal, era uma cogitação, o Janot ele parou na cogitação, era algo que estava somente na cabeça, ou ele parou nos atos preparatórios? Na minha opinião, ele parou nos atos preparatórios. Ele praticou algum crime? Não, de maneira alguma. Ele não iniciou os atos executórios, mas ele chegou a praticar atos preparatórios. Ele pegou a sua arma, ele colocou a sua arma na cintura, ele se dirigiu ao local onde ele praticaria o crime, mas ele não efetuou os disparos. Viu só como é difícil? Como é complicado a gente entender esse momento dos atos executórios? Algumas pessoas, se a gente adotasse, por exemplo, a teoria da hostilidade do bem jurídico, no momento que o Janot chega perto do Gilmar Mendes com a sua arma na cintura, já teria aí o início de um ato executório. Varia muito da teoria que vai ser adotada, mas de fato é um exercício muito difícil a gente fazer essa distinção dos atos preparatórios para o início dos atos executórios. Beleza? Muito bem. Consumação, fase externa, tá bom? É a última parte aí da fase externa. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Isso aqui está lá no artigo 14, inciso 1º. O artigo 14, inciso 2º, vai falar da tentativa, não é isso? Mas o artigo 14, inciso 1º do Código Penal fala exatamente da consumação. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Muito bem. E aí, depois da consumação do crime, a gente chega no exaurimento. Lembrando sempre que o exaurimento não é fase do iter criminis. Está aqui embaixo, olha, não integra o iter criminis. Muito bem. Crime exaurido, o que é o crime exaurido? É o crime plenamente esgotado. Refere-se a acontecimentos posteriores à consumação do delito. Exemplo,
a extorsão mediante sequestro. Pega aí a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Nós estamos diante de um crime formal. É um crime que se consuma independentemente da obtenção da vantagem pelo autor. Se o autor, ele sequestra uma pessoa com a finalidade de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate, o crime está consumado independentemente da efetiva obtenção dessa condição ou do preço do resgate. Vamos supor agora que o agente sequestrou a vítima com a intenção de obter um resgate, de obter um preço pelo resgate, e a família da vítima efetivamente paga esse sequestrador. Reparem, lá no momento que ele sequestrador, no momento exato que ele sequestrou com esta finalidade, ele já tem o crime consumado. O crime estará consumado. Ainda que ele seja preso 1 hora depois com a vítima. O crime foi consumado, ele vai responder pela modalidade consumada, que inclusive é um crime hediondo, mesmo nessa modalidade simples. Mas vamos supor agora que a família pagou o resgate. Reparem que o crime já estava consumado há muito tempo. Só que agora, além da consumação do crime, o crime se exauriu. Ele conseguiu aquela vantagem que não era necessária para a consumação do delito, mas ele a obteve. Então a gente tem aqui um exaurimento do crime. Olha aí na tela. Crime exaurido é o crime plenamente esgotado. O agente ele conseguiu agora, nesse caso, inclusive, a sua finalidade ao praticar esse sequestro. Lembre-se que o iter criminis, que o exaurimento não integra o iter criminis. Muito bem. Só alguns outros pontos sobre o exaurimento. Vem comigo aqui. O exaurimento do crime, em que pese ele não ser fase do iter criminis, ele vai influenciar na dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, quando o juiz vai decidir a pena base do agente, do réu no caso, ele vai falar, olha, crime de furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Deixa eu pensar, quais foram as situações aqui do crime, quais foram as circunstâncias, quais foram as condições do crime. E uma das coisas que o juiz vai analisar é essa daqui, olha, as consequências do crime. O exaurimento, ele vai ser analisado dentro das consequências. Então, se o crime é exaurido, provavelmente a pena do agente vai ser maior. Tá bom? Lá na primeira fase da dosimetria da pena vai ser maior. Mas o exaurimento, eu repito, não é fase do iter criminis. Eventualmente, o exaurimento pode atuar como qualificadora. No artigo 329, que é o crime de resistência, parágrafo 1º, se o ato em razão da resistência não se executa, a gente vai ter uma qualificadora da resistência. Então, o fato do agente resistir mediante violência ou ameaça contra um ato de um funcionário público, ele está praticando a resistência. Só que agora, se ele pratica essa resistência e em razão da resistência praticada, o ato legal do funcionário público não se concretiza, ou seja, ele de fato consegue impedir a concretização do ato do funcionário público, ele vai responder pela resistência exaurida. Esse exaurimento, neste caso, vai ser levado em consideração como uma qualificadora. O exaurimento ele pode ser levado em algumas situações como uma causa de aumento de pena. Lá na corrupção passiva exaurida, por exemplo, que vai ter um aumento de pena exatamente em razão do agente que solicitou, aceitou promessa de uma vantagem para deixar de fazer alguma coisa e ele efetivamente deixa de praticar um ato legal, um ato de ofício. O fato dele efetivamente deixar de praticar um ato de ofício ou praticar contra a disposição de lei vai impor a ele um aumento de pena. A corrupção passiva, em regra, é um crime formal, vai se consumar independentemente do funcionário público praticar ou não praticar o ato que ele havia prometido a praticar. Mas se ele o fizer, a gente vai ter uma corrupção passiva exaurida, exaurimento. E nesse caso da corrupção passiva vai ser levado em consideração como uma causa de aumento de pena. Beleza, pessoal? Então, é importante a gente ter a ideia do exaurimento que, em algumas situações, ele vai ser simplesmente valorado dentro das circunstâncias do crime, lá do artigo 59 do Código Penal. Excepcionalmente, pode ser levado em consideração como uma qualificadora ou mesmo como uma causa de aumento de pena. Fechou? Olha aí na tela. O exaurimento de um crime pressupõe a ocorrência de sua consumação. Lembra que a gente mostrou lá o iter criminis?
cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação e, fora do iter criminis, a gente tinha o exaurimento. Para que tenha o exaurimento, é necessário que tenha havido a consumação? Claro que sim. Claro que sim. O exaurimento ocorre após a consumação. Então, o exaurimento de um crime pressupõe a ocorrência de sua consumação? Absolutamente correto. Beleza? Correta aí essa questão. Mais uma. No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue. O crime de concussão, lá do artigo 316 do Código Penal, que inclusive é um crime formal, é delito próprio. Sim, é delito próprio porque só pode ser praticado por funcionário público. E consiste na exigência do agente, isso aí, exigência do agente, direta ou indireta, em obter da vítima vantagem indevida, para si ou para outrem, e consuma-se com a mera exigência, sendo o recebimento da vantagem considerado como exaurimento do crime. Absolutamente correta essa questão também. O simples fato do agente público exigir uma vantagem ilícita em razão da sua posição, em razão da função que desempenha, nós já vamos ter o crime de concussão consumado. Só que se o agente, além de exigir, ele de fato consegue receber aquela vantagem a qual ele tinha exigido, o crime estará exaurido. Então ele já consumou, ele consumou lá atrás, tá bom? O crime de concussão se consumou lá atrás quando ele fez essa exigência. 20 dias depois, a vítima da concussão fala, olha, funcionário público, você fez aquela exigência, hoje eu consegui o dinheiro que você exigiu, tá bom? Então toma aqui, funcionário público, os 10 mil reais que você havia exigido. Neste momento, não é a consumação do crime, porque a consumação do crime aconteceu lá atrás, quando o funcionário público fez essa exigência. Neste momento que a vítima entrega a vantagem exigida pelo funcionário público, é simplesmente o exaurimento do crime. E só para a gente fechar, crime de furto ou roubo. Vamos supor que o agente pratica um furto ou um roubo de um celular. A partir do momento que há a inversão da posse desse furto ou desse celular, neste crime de furto ou de roubo, a gente aplica lá a súmula 582 do STJ. A partir do momento que há a inversão da posse, o crime está consumado, não é isso? É isso. Então, cumpriram ali todas as fases do iter criminis, chegamos na consumação. Ok. Só que a intenção do autor ao furtar ou roubar este aparelho celular é porque, na verdade, ele queria 200 reais. E ele fala, olha, para conseguir 200 reais eu vou roubar o celular, vou furtar um celular e vou vender para um terceiro. Legal, ele faz isso, furta, rouba o celular, pega o aparelho celular e vende para um terceiro. Vamos dizer aqui que foi um terceiro inocente, que não sabia que era produto de furto, senão esse terceiro, na verdade, responderia por receptação também. Mas vamos supor que é um terceiro que não sabe que se trata de produto de crime. Na hora que ele vende este aparelho celular para um terceiro de boa-fé, tinha uma tese que falava que agora, ao vender este aparelho celular roubado para um terceiro de boa-fé, ele deveria responder por estelionato. Este agente que praticou o furto ou o roubo do aparelho celular, ao vender o aparelho celular para um terceiro de boa-fé, ele pratica um furto, ele pratica um estelionato. A jurisprudência não entende dessa maneira. A jurisprudência entende que como a intenção do agente era obter esses 200 reais, e ele pratica o furto, pratica o roubo para conseguir um aparelho celular e vender esse aparelho celular, a venda do aparelho celular nada mais é do que o exaurimento do crime de furto ou do crime de roubo que ele havia praticado antes. Beleza? Só trazendo essa jurisprudência para vocês aí, porque ela é importante também, tem sido cobrada em prova. Então, pessoal, vamos falar muito daqui para frente do iter criminis ao tratar da tentativa, do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, assuntos, tópicos que veremos nas próximas aulas. Um grande abraço, bons estudos, até mais.